Olá, nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês o software Tina, né? Então, um software de simulação de circuitos eletrônicos, né? Eletroeletrônicos. Então, ele é distribuído pela Texas Instruments, então ele tem pode ser usado para bastante aplicações. Então, aqui os componentes básicos são aqui o GND, Ground, aqui uma fonte, uma bateria, um gerador de tensão, um voltímetro, um amperímetro, um resistor, um potenciômetro, capacitor, indutor, aqui indutor não linear, aqui indutores acoplados, né, transformadores, aqui uma chave. Também tem aqui uma abinha apenas para chave, para medidores, né, aqui uma ponta de prova, né, então aqui o agrupamento de fontes, semicondutores, né? Então, amplificador operacional, diodo, LED. E aqui, para quem trabalha com Spice, né? Você pode manipular. Aqui nos menus estão menu arquivo, editar, inserir, visualizar, análise. Aqui no caso aqui mensurar valores, né? Ferramentas, utilitários e ajuda. Então, uma das partes que nós vou mostrar para vocês hoje é a parte de análise e também o parte de medidas, né? Fazer medidas. Vou fazer uso de um gerador de áudio, né? Então, vou gerar um áudio para mostrar para vocês a aplicação de uma equação sobre o áudio e importação aqui. Então, um circuitinho básico seria aqui clicar aqui no terra, então vou usar o terra aqui, vou usar um gerador, então pela facilidade. Se eu levar o mouse bem, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Se eu levar o mouse bem nesse X aqui, ó, ele vai transformar em uma canetinha para eu desenhar a linha. Então eu dou um clique e levo o mouse até outra extremidade. Clique novamente. Vou pegar aqui um resistor, vou colocar aqui e vou clicar aqui para girar ele. Ó. Levo o mouse em cima, arrasto e manipulo. Vou colocar aqui um outro terra. Vou baixar um pouquinho. Baixar aqui um pouquinho. Trazer. Opa, clicar fora. Trazer aqui o rótulo. Baixar novamente aqui. Um clique. Clique novamente. Clico. Levo o mouse até onde eu quero. Paro e depois continuo. Não preciso clicar. Então, se ele entortar, você volta a endireitar. Então, aqui você tem uma malha, certo? Então, eu posso ver aqui, no caso, quando eu peguei o gerador, eu posso dar dois cliques aqui para selecionar o tipo de sinal que eu vou trabalhar. Então, aqui tem vários tipos. Então, aqui você tem um pulso, você tem o degrau, a senoidal, cossenoidal, quadrada, aqui a triangular, a trapezoidal, né? Aqui é por partes, né? Então, aqui é uma função por partes, né? Linearmente. E aqui a última quando você carrega um áudio. Então, primeiramente vou fazer usando um seno, né? Que é o que nós já mais conhecemos. Então, aqui vou simular aqui uma rede elétrica de 220 volts RMS, né? Então, 220 volts eficaz vai dar 311 de pico. Opa, aqui é 60 Hz e 311 de pico. Ok? Então, ok. Então, dessa forma, eu tenho aqui um gerador de sinal de uma onda senoidal de pico de amplitude de 311 volts, né? Tem um resistor aqui de 1K, então vou dar dois cliques nele e aumentar para, vamos colocar aqui 220K, ok? E vou também colocar uma ponta, usar o medidor aqui para pegar uma ponta de prova, né? Então vou clicar aqui e vou clicar nesse aqui, ó.
voltage pin, então um pino de tensão. Clico aqui no X e vou clicar aqui para gerar uma junção. Então dessa forma já se tem o que? Um circuito base, e eu já posso usar o que? Um multímetro. Então vamos usar inicialmente o multímetro. Como eu estou medindo algo aqui nesse ponto, então eu estou medindo a tensão porque eu não cortei, não segmentei o circuito. Então nesse caso aqui eu vou medir uma tensão. A tensão alternada, então vou clicar aqui em tensão alternada. E ele está falando que nesse ponto aqui eu tenho 219,1 volts. Certo? Então essa é a tensão que eu estou obtendo ali, ó. Então eu só consigo, se eu clicar em corrente, eu não vou ter corrente porque aqui é uma malha aberta, né? Desculpa, eu não tenho essa segmentação do circuito para ligar o amperímetro. Então aqui teria um voltímetro. Também posso fazer de outra forma. Então, ó, vou clicar aqui, deletar e colocar aqui, ó, um amperímetro. Então coloco aqui um amperímetro, eu vou girar ele e vou colocar aqui o que eu quero. Vou tirar essa ponteira aqui, então eu posso tirar essa ponteira aqui. E aqui eu vou querer ver a tensão sobre esse resistor. Então eu pego um voltímetro e falo, ó, eu quero a tensão deste ponto a este ponto. E aí novamente eu posso pegar lá o multímetro novamente. Então eu pedi a tensão, ele está falando assim, a tensão é no voltímetro VM1. Então ele está um medidor aqui de tensão. Então 291 volts. Se eu clicar agora em corrente alternada, ele vai falar que eu estou querendo no amperímetro 1. Então vai ser aqui, ó. Tá aí 999,59 microampere. Ok? Então dessa forma ele vai ter a medida aqui. E aí se eu tivesse um ohmímetro, outras coisas, eu também poderia fazer medida, né? Então aqui no caso aqui, o ohmímetro, eu teria que ter esse medidor aqui, né? Mas voltando aqui, então através desses dois medidores, eu também posso usar um osciloscópio. Desculpa. E aí, no osciloscópio, eu vou falar assim, ó, o que eu quero exibir aqui. Então, um exemplo aqui. Nós podemos executar a medida no canal de VM1. Ó, então, VM1 eu vou... O osciloscópio mede tensão, então vou pegar o voltímetro aqui. Descer, eu vou dar um run. E vai inicializar. Só que aí aqui a amplitude aqui está muito pequena, então vamos aumentar a amplitude aqui para ficar próximo ali de 200 volts, né? Então cada segmento aqui da vertical, ó, 1, 2, representa 200 volts. E a frequência aqui eu estou medindo em 100 nano, né? Segundos. Então vou aqui aumentar ali para 16 mili, lá 10 mili. Então daqui seria a frequência, né? Então posso ver aqui que cada segmento aqui equivale a 5 microsegundos, né? 5 milissegundos. Se eu parar aqui, eu sei que deste ponto a este ponto dá 5 milissegundos, né? Então dessa forma a gente tem como contabilizar esse período. Esse mesmo sinal VM1 eu também posso fazer aqui em análise no estudo de séries de Fourier. Né? Então fala, ó, a saída que eu estou analisando é a do voltímetro 1. Qual formato? Ah, eu quero trabalhar com apenas com o cosseno deslocado no ângulo φ, ou com a exponencial complexa, ou também com os termos ANBN, ou AKBK, ou também RMS e φ, eficaz de A e B, certo? Então aqui eu vou falar que a frequência base minha aqui é 60 Hz, quantidade de amostras que eu quero, a quantidade de harmônicas e essas escolhas e pedir para calcular. Então aqui ele está falando que para esse sinal ali, ele calculou os termos, aqui no caso os coeficientes, aqui as amplitudes D e o ângulo de fase. Então eu posso pedir para exibir e ele vai falar assim, ó, eu tenho apenas a fundamental aqui que vale 1.
no caso aqui é fundamental, vale 1, eu tenho ali os 60 Hz, e aqui são os ângulos de fase ao longo da frequência, né? Então nesse caso aqui não ela só tem um valor que seria ali o nosso BN, né? Agora vem a parte interessante. Eu posso fazer uso, então acessando esse site que é everton.mate.br, né? Então lá você tem a opção de gerar funções diferentes. Então, supondo que eu queira uma função dessa forma e que ela repita de menos π até mais π. Aqui eu não consigo ver isso, mas eu posso baixar esse áudio. Então vou baixar esse áudio aqui na área de trabalho. Vou importar ele aqui no Audacity, que é um editor de áudio, e vou dar um zoom. Então dessa forma eu vejo o comportamento e posso escutar o som, né? Então esse som que está tocando aqui é a representação desse sinal. Lá no Tina, como eu disse para vocês, no tipo de sinal eu posso escolher vários tipos. Nós começamos usando uma senoidal, mas também há a opção de importar um arquivo AVE. Então, se eu escolher aqui o arquivo AVE, foi gerado aqui online, eu posso escutar ele, dizer que ele qual o canal, né? Supondo que eu estou trabalhando com estéreo, então eu falo que vai só ter uma saída e qual delas, né? Então vou repetir, então o áudio sempre vai ficar sendo repetido. Vou clicar em OK. OK novamente. Então aqui eu vou ter um sinal que vai ser gerado através desse áudio aqui, né? Então eu posso criar várias equações, vai depender, posso criar vários tipos de saída de áudio baseado nas equações que foram definidas. Então aqui eu posso novamente ver aqui, pedir aqui o osciloscópio. E novamente mensurar, visualizar qual o comportamento da tensão aqui no voltímetro VMU. Então vou dar aqui um run. E aqui a amplitude está 1 volts, vou diminuir aqui para 500, 200, aqui 500. E aqui a, o tempo por divisão aqui está em 5 milissegundos. Eu vou aqui diminuir. Ó. Então dessa forma se consegue ver que foi gerado esse sinal. Qual que é a importância dessa parte de gerar tipos de sinais? Que dependendo do que você necessita para fazer ensaios de filtro, eu tenho esse tipo de comportamento aqui, eu preciso ver como seria o comportamento desse sinal sobre esse tipo de filtro. Então você pode gerar as funções dependendo da tua necessidade. Aqui um exemplo aqui que x vezes x, né? Então esse seno de x vezes x, eu vou pegar aqui de 0 até π. Só que aí se eu pego aqui até 10π, quer dizer o que? Que a frequência vai aumentando. Então vamos pegar ali até 100π e vamos pegar ali o tempo de 5 segundos. Então em 5 segundos ele vai fazer aqui em 5 segundos. Eu vou pegar esse intervalo aqui de 0 a 100π e vou transformar num áudio de 5 segundos. Então vou baixar ele aqui e vou colocar um outro nome aqui. 5 seconds. Vou importar aqui, vou fechar aqui, vou importar aqui no áudio. Desculpa, no Tina. Vamos ver o comportamento, ó. Ele começa assim e vai aumentando a frequência até ficar bem condensada, né? Então se a gente for ouvir isso, então vocês viram que a frequência vai sendo aumentada. Então eu posso buscar isso aqui no Tina, buscar esse outro arquivo e ver o comportamento. Repetir, ok.
do sinal. Então, ó, aumentando a frequência, aumentando, quer dizer que se aumenta a frequência, diminui o período, né? Então, ó, o período vai diminuindo. E assim sucessivamente. Mas qual é a parte interessante nisso? Se eu estou trabalhando com filtros, eu posso ver o que vai acontecer com o sinal. Deixa eu colocar aqui ao contrário. Vou apagar aqui. Vou pegar, vou ver o que vai acontecer com o comportamento se eu estiver trabalhando com filtro passa baixa. Então vamos pegar aqui um exemplo, passa baixa, montar aqui, girar. Ok, então só um teste aqui para ver como vai se comportar esse circuito. Então vamos executar. Então aqui está em 1 mili. Deixa eu ver aqui. Ah tá, deixa eu só parar aqui e diminuir um pouco essa resistência que está muito alta. Vamos pôr aqui 1K. Tá. Eu só não peguei o sinal de entrada. Deixa eu só parar aqui. Vou pegar aqui o sinal de entrada também. Então vou colocar aqui um voltímetro. Deixa eu fechar aqui. Vou colocar um voltímetro. Vou colocar aqui um voltímetro aqui. Aqui vou dar o nome de VM3. Acho que depois chamar isso daqui de VM1. Então VM1 vai ser a tensão na fonte. E VM2 vai ser a tensão sobre o capacitor, que seria a tensão, a nossa tensão, interesse aqui, tensão de saída. Então, vamos pegar aqui o osciloscópio. Opa, aqui é o analisador espectro, o osciloscópio. E vamos ver o comportamento do sinal. Então, vocês podem usar isso para gerar, aqui no caso, é VM1, VM2. Então, de novo aqui. Então, ó, eles começam com um sinal próximo, só que o verdinho, que é o VM2, como a frequência vai ampliando, vai aumentando, vai tendo uma queda no sinal. Então, é um filtro que deixa passar baixas frequências. Altas frequências vão sendo atenuadas. Então, dependendo do sinal que você está manipulando, você pode fazer essa análise aqui. E só parar aqui, parece que voltou. Deixa eu ver, wavefile, expression 2, vamos ver, expression 2, seno de x, tá? Então vamos pegar isso, seno de x. Vamos ver como tá. Então, só reproduzindo aqui, vou aumentar a escala aqui, vou diminuir a escala aqui, de forma que a gente possa ver melhor o... Vamos ver. 200 e 2. Então, stop aqui, ó. Então eles começam com um sinal um próximo ao outro, só que o VM2, conforme a frequência vai aumentando, ele vai tendendo a o eixo aqui representando 0 volts. Então ele vai decrescendo a amplitude dele. Por que acontece isso? Porque esse circuito foi projetado para ser um filtro passa baixa. Então quer dizer o quê? Que as frequências baixas passam, não são tão, como diz, atenuadas, só que para frequências altas, conforme a frequência vai sendo aumentada, a sua amplitude, no caso
vai sendo atenuada, né? Então, é essa parte de hoje sobre o uso do Tina e também dessa aplicação aqui para você gerar sinais em função de funções que vocês possam criar, ok? Então, novamente, eu agradeço a atenção, dê um joinha aí se gostou, também deixe algum comentário sobre ideias que seriam legais serem implementadas e até mais.